Olá, eu sou a Lúcia Almeida e começa agora mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Sim, nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo mais amoroso, mais humano e muito melhor para se viver. E é claro, aqui no Vida em Sintonia nós trazemos convidados, convidadas sempre muito especiais, com temas relevantes e importantes para o nosso dia a dia. E hoje não seria diferente, eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, que além de ser uma incrível profissional, ela é também a minha irmã. Estou aqui com ela, que é psicóloga, a Vilma Almeida Napoli. Olha só, especialista em terapia do esquema, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Também nós vamos falar sobre um tema que provavelmente você tenha ouvido falar muito e que, de repente, em algum momento você tenha pensado que se tornou um tema da moda. Mas não é, porque este tema nunca sai da moda. Vamos falar sobre autoconhecimento. Bem-vinda! Que honra ter você comigo aqui no nosso estúdio. Oi! Gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha aí uma conversa super agradável e interessante também. Uau! Vilma, para a gente começar, vamos entender esta palavrinha, né? Que, como eu comentei, para algumas pessoas pode até ter se tornado uma palavra da moda, mas como eu disse, é uma palavra que nunca sai da moda. Autoconhecimento. Desenha pra gente, explica essa palavra, autoconhecimento. Sim, é da moda e tomara que, né, seja uma moda que veio para ficar. Né? Autoconhecimento nada mais é um termo para a gente se referir ao conhecimento que a gente tem sobre si mesmo. É bem simples e objetivo. Mas não é tão simples assim se autoconhecer. Não, é o termo, né? O significado. O que é o autoconhecimento? Autoconhecimento é essa consciência que a gente tem sobre como a gente funciona emocionalmente, como que a gente se relaciona com a gente mesmo, com o outro, com o mundo. E a gente pode pensar de uma forma mais ampla também, né? Os nossos valores, os nossos interesses, os nossos sonhos, tudo tá aí nessa palavrinha que é o se conhecer, o autoconhecimento. E o autoconhecimento é um processo, né? A gente desenvolve o autoconhecimento ao longo da vida, em processos de terapia, em processos solos. São jornadas que a gente entra e a gente não sai nunca mais, né? Quando a gente entra nessa estrada do autoconhecimento, a gente quer ficar, porque é algo muito gostoso, é libertador, é transformador. Acho que essa é a palavra, autoconhecimento transforma. Por onde começar, Vilma, esta jornada em busca deste processo de autoconhecimento? Tá, eu acho que a gente tem dois caminhos, né? É o solo, desenvolver esse autoconhecimento sozinho, ou no processo de psicoterapia. Desenvolver de forma solo, obviamente, que vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque você precisa buscar uma base científica, né? Você precisa buscar material, informação para guiar esse autoconhecimento. Então, se torna muito mais desafiador. Mas sim, você pode fazer isso de forma sozinho. Como que você faz isso? Se questionando, né? Começar a se observar e se questionar. Por que eu faço isso? Por que eu sinto isso? Começar a ter autopercepções. Isso, desenvolver essa autoconsciência, né? E de forma, num processo de psicoterapia, obviamente, que se torna muito mais macio, né? Porque você tem alguém lá Te ajudando. Te ajudando, amparando, né? Porque o processo de autoconhecimento também não é fácil. É se deparar com traumas, é se deparar com coisas difíceis da vida. E ter alguém lá te dando a mão se torna muito mais fácil. E até orientando, né, o caminho. Por onde vai, né? Fazer esta busca que, de repente, está algo que está impedindo a pessoa de evoluir. O terapeuta vai ter esse olhar. Sim, sim. Na verdade, o autoconhecimento num processo de terapia, ele é só a primeira fase do processo, né? Então, a gente vai conhecer esse paciente, essa pessoa, ele vai conhecer todos os seus funcionamentos que estão relacionados, claro, com os seus problemas de vida. Então, ele passa a se conhecer e nomear isso. Então, a primeira fase é só se monitorando e dando nome aos bois, que a gente costuma falar, né? Que eu gosto de falar para meus pacientes. Vamos dar nome aos bois agora. Por exemplo,
A pessoa chegou com um problema de rompante na explosão de raiva. Então, a gente vai entender o que é, se é um padrão, né? Costuma acontecer nas outras áreas da vida, desde quando isso está acontecendo, a gente olha para a história de vida, pô, da onde que veio, né? Como que foi construído esse padrão? Então, a gente nomeia esse padrão. É um padrão, né? É uma forma, uma estratégia de enfrentamento, né? X. Então, a gente dá nome para esse padrão e aí a pessoa começa a se monitorar no dia a dia. Entendi. E é a primeira... Posso terminar? É a primeira fase porque percebe que não é só o autoconhecer, né? O autoconhecimento... Eu entendo que, pelo que você está falando, é uma identificação. Eu estou ali fazendo uma identificação. Isso. Primeiro eu identifico como que eu funciono. Autoconhecer, né? E depois eu preciso mudar isso. Se é um problema, né? Se eu estou conhecendo um padrão meu que é disfuncional, desadaptativo, então eu preciso mudar. E aí que tá, né? Se você está fazendo um processo de autoconhecimento fora de um processo de terapia, como é que você vai mudar isso? Hoje tem o que a gente chama de autoterapia, né? Que vem junto com autoconhecimento e autoterapia, que é essa prática para também conseguir mudar o que a pessoa vai conhecendo. Então, são duas práticas que caminham juntas. Na maioria das vezes, existe um momento onde a pessoa se dá conta que ela precisa voltar para si, olhar para si e fazer esse processo? Porque às vezes, aliás, já é uma segunda pergunta, existem pessoas que passam uma vida inteira sem se conhecer? Existem. Isso é um clássico no consultório, né? Adultos de 30, 40 anos, 50 anos, que não têm noção de como que funciona. Não tem. E por que chega na terapia? Por causa de algum problema que está em alguma área da vida. Né? Que estourou. É uma válvula que, explodiu. Luto, entendi. Isso. Aí chega para terapia e não sabe nem por que está na terapia. Né? Eu preciso entender o que está acontecendo. E aí é maravilhoso, né? Que são pessoas que desenvolvem super rápido esse autoconhecimento, porque daí se entregam, começa a fazer sentido. Nossa, então... eu não consigo sentir, né? Olha só, eu tenho um bloqueio aqui que eu passo pelas coisas da vida e eu não sinto. Nunca tinha parado para pensar nisso. O porquê? Sim. E aí é libertador, né? Sim, é maravilhoso. Você trouxe uma coisa que eu acho muito bacana, que é, porque hoje a gente tem ouvido muito falar sobre, seja você... E eu falo muito, inclusive, isso, né? Que hoje está na moda ser uma pessoa autêntica. Mas se eu reconheço em mim que essa autenticidade traz essas situações disfuncionais, como é que eu vou ser autêntica sendo uma pessoa grosseira, explodindo? E aí, olha que mágico isso, né? Que não é uma mágica, mas daí acaba sendo maravilhoso. A gente pode ver no BBB, né? No Big Brother. Pessoas que batem no peito, né? Eu sou assim mesmo, né? Eu sou explosivo, essa sou eu. Olha a falta de autoconhecimento. A pessoa não tem consciência o quão é disfuncional esse comportamento, né? Planta, né? Tá na moda, não pode ser planta, né? Mas às vezes a planta é aquela pessoa mais controlada emocionalmente, que consegue se regular e consegue falar de uma forma muito mais assertiva. E não tem nada de errado nisso? Não, de forma nenhuma, né? O que acontece são pessoas com um padrão muito resignado, né? Que aí não se posicionam, não consegue dizer não consegue sustentar suas ideias, suas opiniões. Aí vai para um outro extremo, né? Tem aquele que grita e tem aquele que não faz nada, que é muito passivo. Mas a planta que hoje se referem, que está muito na modinha, é essa pessoa que não explode, né? E que tem autocontrole. Então está na moda se descontrolar, porque dá a impressão que a gente vive num momento de muito pavio curto, né? As pessoas explodem. O sincerão, né? O sincerão. Tem até o quadro no Big Brother, né? O trazendo, né? Exatamente. Sincerão é um padrão que as pessoas têm, de falar sem filtro, né? De não ter essa empatia pelo outro. E aí, se não tem autoconhecimento, acha que isso é normal. Inclusive, ela se coloca toda nesse padrão, né? Eu sou assim. E, na verdade, bate no peito. É uma parte daquela pessoa, né? Ela tem outras partes funcionais e que nem precisava se colocar naquele lugar, né? Que é um tiro no pé. Em que momento eu devo procurar uma terapia?
Na verdade, não tem um momento certo, você não precisa esperar ter um problema. Esses rompantes, essas coisas Não que você já precisa. trouxe. Você pode ir para terapia para se conhecer, mas não precisa exatamente tá acontecendo alguma questão muito importante. Hoje, infelizmente, acontece isso, né? Espera o problema chegar, né? A água tá ali já, e aí procuram a psicoterapia, mas não há necessidade. Vilma, eu sempre digo que todo mundo deveria fazer uma terapia, né? E quando você traz isso que não há um momento certo, eu acho que a vida inteira todo mundo tem que passar por um processo de terapia, porque é o momento de você se auto-ouvir, né? O momento que a gente vive num mundo corrido, as pessoas não têm tempo e não tem a pessoa que para te ouvir. Você não tem tempo de ouvir a outra pessoa com qualidade. Na terapia é muito para isso, né, também. Quando você fala de autoconhecer, na medida que eu me ouço, eu passo a ter insights. Sério que é isso que está acontecendo? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Na verdade, na terapia do esquema, né, a abordagem que eu trabalho, a gente trabalha com objetivos. Então, é uma abordagem mais estruturada. Esse momento de ouvir, ele é muito reparador, porque a gente vive esse mundo muito corrido, onde não Desenfreado. sentamos para conversar, olhar nos olhos e desenvolver esses vínculos onde o outro realmente vai compreender você. Então, é um profissional que está ali somente para você. Então, isso é reparador, né? Então, sim, é muito importante. Fala um pouquinho da terapia de esquema que você trouxe. Qual que é a diferença, até para o nosso ouvinte, nosso telespectador, entender esse termo, terapia do esquema? Tá. A terapia do esquema é uma abordagem que está sendo assim muito divulgada porque tem um resultado muito bom, mas é uma abordagem mais profunda. Ela vem das TCCs, que a gente chama de terapia cognitivos comportamentais, né? Então é um braço, mas é uma evolução das TCCs. Então o que a gente trabalha? Qual que é o perfil de paciente que a gente trabalha na terapia do esquema? É um paciente com esses padrões mais crônicos, né, que arrastam pela vida toda. Eu sou explosivo a vida toda, né? Eu tenho problemas de relacionamento a vida toda. Então, a gente vai mapear todos esses comportamentos, né, esses padrões, para a gente tratar esses padrões. Então, terapia do esquema, a gente parte do pressuposto assim: os problemas que a gente tem hoje na vida conversam com a nossa história de vida. Algo aconteceu na nossa história de vida para que a gente desenvolvesse esses padrões. Fica palpável. Isso. Então, são necessidades emocionais, né? Se eu não fui compreendida lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, eu trago isso para a vida adulta. Então, eu continuo com a mesma necessidade emocional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reparar isso, né? Trazer essa autoconsciência de como que isso hoje se aplica na vida atual e buscar essa criança interior que a gente tem e reparar essa criança, né? Esse encontro. Então, terapia do esquema tem muito esse foco, assim, na história de vida, para reparar, mas muito, né, já ali trabalhando os problemas da vida atual. E é um processo mais demorado do que outros processos, né, que a gente vê por aí. Não tem idade para fazer isso? Ela não tem indicação para criança, para adolescente, para adulto e para idoso. Fala um pouquinho para a gente como prevenir uma doença relacionada à saúde mental. A prevenção está na infância e na adolescência. Uau! Não tem outro jeito, porque vamos pensar. As doenças mentais, né, a maioria geneticamente, né, falando, então você nasce com um gene. Se você tem esse gene de uma doença mental, você está lá. Então, você vai precisar de um ambiente muito, muito bom para não desenvolver esse gene, para esse gene não ser expresso. Então, olha a importância de ter uma parentalidade boa, né? E às vezes mais que boa. Vamos pensar um temperamento também, né? O que é a personalidade? É a junção do temperamento e o ambiente. Então, se tem uma criança que já vem com essa predisposição genética, se tem um temperamento assim muito sensível no ambiente, né? Qualquer coisa já tem uma reação negativa, uma criança mais pessimista e se encontra num ambiente, cresce num ambiente com pais extremamente abusivos, críticos, que não são amorosos, que não dão limites, pronto, juntou a fome com a vontade de comer, né?
pode desenvolver muitas coisas. Entendi. Então, a proteção tá lá, né? Tá no que a gente faz com as nossas crianças na infância e na adolescência. Ok, mas daí eu já me tornei uma pessoa adulta, não tive esse aparato, não tive este crescimento dentro de um ambiente saudável, desenvolvi, hoje tenho essa predisposição. E aí, nesse mundo que a gente já falou, né, de correria, de loucura, onde tudo é para ontem, muito imediatista, de comparação, essa loucura toda, como é que faz? Para ter saúde mental. Para ter uma saúde para mental. prevenir. É ter um estilo de vida o mais tranquilo possível, não é? É possível isso? É possível. É uma escolha, né? É uma escolha, né? A gente tem muito essa questão, assim, de frases prontas, né? Frases de efeitos. Durma enquanto... Ai, agora eu esqueci da frase. Mais ou menos, durma enquanto ganha dinheiro? Não, enquanto Enquanto o dinheiro alguns trabalha. dormem, trabalha enquanto Trabalha enquanto os outros dormem. Tem essa frase, trabalha enquanto os outros dormem, né? Olha a autocobrança, né? A gente está, então, cedendo à sociedade que prega isso, que a gente tem que ser muito produtivo. O tempo todo. O tempo todo, mas isso não existe. A gente tem um preço, você pode fazer isso. A natureza não perdoa, né, Vilma? Não, você vai envelhecer mal, você vai ter uma qualidade de vida muito ruim, né? Então, a gente coloca uma régua enorme que a gente tem que cumprir, né? Só que a gente nunca consegue chegar lá. E daí fica aquela sensação, um dia eu vou descansar, né? Quando eu chegar lá, eu vou trabalhar menos. E assim a vida passa e você não vive. E depois se arrepende. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente está no parque. Aliás, eu me lembro de uma experiência que estávamos juntas num parque, fazendo um ensaio fotográfico, enquanto os pais estavam lá com as crianças, enquanto as crianças estavam se divertindo, os pais estavam no celular. Aham. Um grande problema, né? Celular, né? Rede social, a gente já traz aí, porque tira o foco e aí tem a questão da comparação. E eu deixo de viver a minha vida real aqui. Sim, hoje tem muito essa necessidade, né? Se não for postado, a sensação de que não estou vivendo, né? E as redes sociais, elas são vidas editadas. Então, a gente coloca lá coisas legais. E quando o outro está com a autoestima baixa, eu olho e parece que a grama do outro está super verde, né? E esquece que é uma edição, que ela não está colocando os problemas. Todo mundo tem problema, mas nesse momento não. Né? E eu lembro desse dia que a gente estava lá, né? Eu acho que a gente até fez alguns comentários, Sim, né? sim. Olha só como que tá o mundo hoje. Exato. E isso, assim, a gente encontra, é um clássico também nos consultórios, desses pais que vêm, né? Eu não atendo criança, então é muito o adulto que traz, que relata, né, essas situações, essa preocupação de como cuidar dos filhos. E a primeira orientação é essa, né? Você tem que deixar o celular do lado e dar atenção para a criança. A criança vai se sentir privada, vai se sentir abandonada, se o pai está sempre no celular e falando para as coisas que ela fala. Ela não se sente compreendida, né? Então, eu não estou suprindo os meus filhos quando eu estou fazendo isso. E se eu não estou suprindo, o que eu estou fazendo? Estou oferecendo um ambiente tóxico para os filhos. Que vai crescer e vai ter essa saúde mental comprometida. Exatamente. Fala um pouquinho, Vilma, empresta aqui, quero mostrar para o nosso... Para você que está nos ouvindo, eu vou mostrar aqui aos nossos telespectadores e depois eu quero que você veja também Agenda em Terapia do Esquema. Olha só. Queria que você falasse um pouquinho desta agenda, o que significa, como funciona e para quem é. Então, essa agenda, eu a escrevi junto com 3 colegas e é um guia de autoconhecimento, né? A gente estava falando ali sobre essa jornada solo, né, do autoconhecimento. E esse aqui é um material para você fazer essa jornada aqui guiada. Guiada, não tão solo. Olha que guiada, interessante. Né? Aqui está um processo de psicoterapia. Segue os moldes de um processo de psicoterapia, que é o quê? Primeiro eu vou me conhecer, entender os meus padrões, né? Entender as minhas necessidades emocionais. E depois eu vou mudar, então, esses padrões, né? Então, tem exercícios aqui na segunda parte da agenda para mudar esses padrões,
Então, é um livro muito interessante, muito legal, que eu indico bastante para quem está aí na pegada do autoconhecimento. Tem que ter foco. Mas assim, eu acho que a pessoa, no momento que ela decide fazer esse processo, ela vai ter foco, né? Porque aí é como se você tivesse com a mão dela ali conduzindo página por página. Ela vai mergulhar e ela vai se despertando cada dia. Sim, acho que o gostinho, né? Conhecer algo. Aí eu quero conhecer mais alguma coisa. E assim vai. Acho que vai despertando essa vontade de se conhecer. Mas, de novo, eu acho que a jornada solo, ela é muito mais difícil, né? Se você está num processo de psicoterapia, é muito diferente de você também poder usar isso aqui. Dá né? para fazer junto? Dá, inclusive... Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Foi feito para pacientes e para quem não está legal. em terapia, mas quer fazer essa jornada solo. Então, é possível? Né? Agora, se você tem um padrão, por exemplo, de uma questão com disciplina, já é um grande desafio. Pessoas mais certinhas, né, que tendem a ter facilidade com rotinas, já vai se dar melhor para desenvolver isso Vai individualmente. começar e vai terminar o processo. Terminar aqui, né? Porque como você falou, É autoconhecimento para o resto da vida, para a vida né? toda. Sim. Vilma, eu acho que tem um tema aqui que eu queria que a gente fizesse uma junção, que eu sei que daria um programa só para isso, mas eu acho que eu queria aproveitar que você está aqui para falar um pouquinho da diferença entre ser uma pessoa deprimida e quando ela está com depressão. Diferença entre estar deprimido e estar com depressão, porque eu acho que é uma das causas que mais bate assim de frente, né, com as pessoas que estão lá com ansiedade, com o sistema atingido de alguma forma. Sim, bem legal a tua pergunta. Acho que a gente cai numa questão assim de como é difícil hoje em dia mostrar a vulnerabilidade, né? Como as pessoas tendem a mascarar, né, o que estão sentindo. E aí, qual a diferença entre estar vulnerável por conta de uma coisa que aconteceu, um humor mais deprimido, reativo com algo que aconteceu? Então, tá bom, você perdeu o emprego. Qual que é a reação mais coerente? Vou ficar deprimido. Você fica triste. Vou ficar triste, né? aham. Vai ficar para baixo. Preocupado por uns dias. Talvez vai ficar com o humor um pouquinho, né, mais rebaixado, né? A gente pode até falar um humor ali mais deprimido, mas tu tá triste, né? Tá muito coerente com o que está acontecendo. O humor deprimido indo mais para um lado patológico, desenvolver uma depressão, é quando num certo período, né, você na maioria do tempo, você se sente muito para baixo. E daí não é nem a tristeza mais, né? É uma coisa assim mais um desânimo, Uma né? coisa apática, assim, sem vontade de sair da cama. Uma apatia, né? Então você está E desenvolvendo... duradouro. Sim, né? Se a gente olhar, e tem 3 semanas de um humor assim. E não está acontecendo exatamente muita coisa aqui no ambiente, né? Ou pode ser reativo. Perdeu alguém e entrei mais num episódio depressivo, né? Pode acontecer também. Mas entende? Então, o humor deprimido patológico, que é a depressão, é diferente dessa tristeza que a gente se sente normal da vida. Que faz aconteceu parte. alguma coisa, eu vou sentir Inclusive tristeza. com o próprio luto, né, que você trouxe. Tem um período onde eu vou Sim. estar triste, deprimido, e Sim. cada pessoa vai reagir de uma forma, mas quando se estende muito, sinal de alerta. Sinal de alerta. Na verdade, o luto, ele vai oscilar as fases. Tem fases que eu fico para baixo, né? E tem fases que eu, consigo dar uma animada. Então, não é o tempo todo. Então, já é um luto normal, que de vez em quando eu vou entrar em contato com aquilo e vai me doer e eu vou ficar triste pra caramba. Mas a tristeza indo pro patológico e um humor deprimido, eu me entrego total, né? Não tem dias melhores. Na maior parte do tempo eu tô muito para baixo. Tá num episódio depressivo. Em que momento? Porque se a pessoa está diante desse quadro, às vezes ela não vai ter nem força para se perceber. Quando é grave, não tem. O que ela precisa fazer para reagir? Alguém do lado precisa dar um toque? Vai precisar da ajuda do outro, com certeza. Ela tá entregue, né? Tá totalmente resignada. É aqui que eu quero ficar. Entra muito nessa capinha do vitimismo, né? Corta essa parte, tá? Da vitimização. Né? Então, não consegue ter uma reação.
às vezes, quando realmente é uma depressão grave, né? Se é moderado, se é leve, geralmente a pessoa consegue sair do lugar, buscar ajuda ou reagir, né? Tem muitos casos que não chegam no consultório, né? Que a pessoa vai dando um jeitinho e é um grande problema. Porque Daí a dá uma melhoradinha, acha que já Sim, resolveu. isso é um grande problema que a gente enfrenta em saúde mental. Por quê? Porque a depressão, qual que é a indicação para tratar a depressão? Quando é leve, você pode começar com uma terapia, acompanhar, ver se precisa de medicação. Mas moderado a grave é medicação imediata. Não tem outra saída. E terapia junto, né? Mas as duas ferramentas juntas na mesma hora. Então, e aí se não trata? Melhorou, né? Muitas pessoas vão melhorar naturalmente. 3 meses, 4 meses de sofrimento melhor. Mas o que acontece? Aumenta a chance de vir um novo episódio depressivo. Mais forte ainda. Cada vez que eu não trato, só vai recorrendo, né? Então, olha o grande problema que a gente tem. A partir da sua experiência, do seu consultório, ainda há muito a questão aversiva à terapia, de quem ainda acha que terapia é para poucos, é para louco, né? Termo mais usual de antigamente, daí eu não sei se ainda é. Como que tá isso? Mudou muito mesmo. Mas ainda tem, né? Ainda tem muita resistência. Às vezes eu recebo pacientes assim um pouco jovem, né? Mas que os pais não acreditam muito, não botam fé. Então, acho que é mais as gerações anteriores mesmo que têm essa resistência ainda. Mas as novas gerações é muito diferente, né? A gente recebe paciente que quer ficar mais tempo do que o necessário, né? E na terapia do esquema a gente tem começo, meio e fim. Olha. Né? Então, na hora de dar essa autonomia para o paciente caminhar com as suas próprias pernas, às vezes tem essa resistência. Então, a gente tem que trabalhar, preparar esse paciente para voar sozinho. E ele pode voltar, né? Às vezes faz um processo para aquele objetivo e aquelas metas, deu certo. E ele vai para casa, né? Vai voar sozinho. E pode acontecer um outro problema, ele pode voltar. Mas ele já conheceu o caminho, né? Sim, e se Olha for que interessante. preciso, ele sabe aonde vai ter colo terapêutico, né? Para ele voltar e aí resolver aquele outro problema. Voltando ainda na questão da depressão, a gente ainda camufla muito, no sentido de eu não preciso de terapia, ou há quem diga que assim, você está sendo vítima, você está, não me perdi na pergunta. É mimimi, aqui. é frescura. Peraí, deixa isso? eu voltar. Deixa eu voltar. Tá. Vilma, ainda há, voltando à questão da depressão, ali da pessoa que é deprimida versus depressão, ainda há quem diga que pode ser mimimi, que frescura, esta questão da depressão? Sim, ainda tem muito. Acho que essas crenças ainda pairam no ar, né? E só piora. Acho que não. Acho que a tendência Não, só piora o quadro da pessoa. Sim. Né? Sim, óbvio, né? Porque uma pessoa deprimida, o que ela precisa? Ela precisa se sentir compreendida. Às vezes, está tudo bem na vida da pessoa. A depressão, ela não vem por conta de um gatilho. Nem sempre é. Diferente do estresse, né? Que aconteceu alguma coisa, eu desenvolvo um quadro de estresse. A depressão, não, ela chega devagarzinho, né? Vai comendo pelas beiradas e quando você vê, você está totalmente desanimado, você não sabe o que vai fazer da vida e tá tudo bem. Mas não é frescura. Não, olha que interessante que você traz, né? E tá tudo bem. E daí a pessoa que olha de fora fala assim, eu não entendo essa pessoa. Tem uma família que tá bem resolvida, tem um emprego, tem um carro, tem uma casa, como é que é assim? Isso é um clássico, infelizmente. Mas, gente, isso é doença, é muito mais forte, é algo que acontece neuroquímico, não é, tá além da pessoa, não é porque ela não quer ficar, né, ela tá de preguiça e quer ficar na cama até mais tarde. Não, eu tenho um paciente com depressão grave que não consegue sair da cama, fica até 9, 10 horas e não consegue, é disfuncional. Além deste primeiro olhar de quem está ao entorno, de quem está ao redor, de falar assim, olha, eu acho que você precisa de ajuda, vamos procurar ajuda. É a primeira coisa. Neste processo daí que a pessoa já está fazendo terapia, como reagir? Né? Eu que sou acompanhante, eu que sou família, como reagir? Porque se é um processo duradouro, eu vou ter que ter muita paciência com esta pessoa que está doente. Sim.
O depressivo, ele traz alguns desafios para quem está do lado, porque tem uma visão muito pessimista de tudo, né? Tudo é com ele, a culpa é dele, né? Nada presta, as coisas são ruins, o outro também é chato, né? Ele fica crítico consigo e com o outro. Então, realmente se torna um ambiente muito pesado. Mas se quem está do lado está entendendo que ele buscou ajuda, né? Isso é importante, ele fez uma escolha, buscou ajuda, ele está em processo de terapia, ele está usando medicação. Então, ter essa compaixão do outro é muito importante, entendendo que quanto mais ele compreender essa fase que ele está passando, mais se sentir amoroso, né? Se sentir amado, querido por essa pessoa, mais fácil ele vai sair desse E aí, na quadro. prática, são gestos de carinho, de acolhimento. Isso, O detalhe ali no dia a dia. Isso, ao invés de criticar, né? Por que você está preguiçoso? Por que você não sai dessa cama? De ter falas compassivas. Puxa, deve ser difícil mesmo ficar aí. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa, então? Ó, eu te ajudo, né? A gente trabalha muito com ativação comportamental na depressão. Então, vou colocar esse paciente para fazer coisas, apesar de ele não ter vontade. Então, a motivação, a gente faz o contrário, né? A gente age para ter a motivação. Entendi. Não espera a De vontade dentro para chegar. fora. Não espera a vontade chegar. Ele não vai ter vontade, mas ele sabe e ele começa a entender a importância dele fazer. Então, se eu tenho o outro entendendo também do lado, vai incentivar. Vamos lá, eu sei que é importante para você fazer isso. Vamos fazer essa caminhada hoje, né? Estar ali apoiando e não criticando. Bacana. A gente está caminhando aqui para o final. Como você já trouxe, né, algumas sugestões ali de relaxamento, de aproveitar a vida, de curtir as pequenas coisas para evitar um problema de saúde mental. Queria que você reforçasse isso, sabe? Eu estou numa fase deprimida, aconteceu algo, porque aqui eu ainda tenho forças, né, para fazer. Como fazer isso para evitar que eu chegue numa depressão? É possível? Você está dizendo assim, a partir de um estresse que eu estou passando, o que eu posso fazer com isso para evitar não uma depressão? Chegar lá num transtorno. Primeiro tentar resolver essa questão. Se tu não está conseguindo sozinho, buscar essa ajuda, né? Para ter um olhar assim de fora, o que você poderia fazer, então, para sair desse buraco, né? Para sair, para resolver esses problemas. O que vai regular emocionalmente? E é em todos os sentidos, né? Aprender a se acolher todos os dias, a desenvolver autocuidados, atividade física é um autocuidado, a alimentação é um autocuidado. Então, olhar para todas essas questões básicas, né? Para você conseguir ir resgatando e resolvendo os problemas que você está enfrentando. Vínculos, né? Acho que muito importante. Construir vínculos também reparadores, né? Eu gosto de falar para meus pacientes, construa uma máfia, né? Tenha por perto Uma máfia do bem. Pessoas que vão te reparar, que vão falar para você, que legal, como você tá bonita hoje. Nossa, que legal a tua roupa. Nossa, que legal que você conquistou isso. Parabéns. Então, pessoas que te colocam para cima, mas sem aquela positividade tóxica, né? Que o outro chega e fala, eu não tô bem, hoje não foi legal. E a positividade tóxica vem e fala, para com isso, tá tudo certo. Não, bola para frente, amiga, vamos lá, não, tá tudo certo. Tem que acolher, né? Então, construa uma máfia para você ser acolhido e também ter essa conexão emocional. Isso também é muito protetivo, é um fator protetivo para a saúde mental. Show. Uma vez você falou dê voz aos seus sentimentos. Achei isso fantástico. Isso. Como é que faz isso? Então, é o sentir, né? A gente veio de uma sociedade que o sentir ele foi abafado. Né? Então, parece que a gente cresceu assim, não pode sentir. Então, é muito difícil, né? É uma característica até da sociedade mesmo, de entrar em contato com os seus sentimentos. Então, a gente passa batido. E aí, nessa vida louca que as pessoas levam, né? Ainda é um prato cheio para não sentir. Dê voz aos seus sentimentos como é que eu estou me sentindo? Né? O que essa tristeza tem para me falar hoje? O que ela quer me falar? Dê voz para esse sentimento. Acredite nesse sentimento. Acolha esse sentimento.
E isso vai fazer o quê? Com que a gente se fortaleça para voltar para a vida. Maravilha. Vilma, tem pessoas que passaram por algum momento de tentativa de fazer terapia e ficaram frustradas com o profissional. Já vi isso, né, várias vezes. Eu acho que em todas as áreas acontece isso. E eu me lembro de uma cliente minha de consultoria de imagem que tinha vivido isso. E ela estava num momento muito crítico de depressão, eu acho que era o quadro dela, e ela já tinha, inclusive, tentado suicídio. E ela se encontrou com você. Ela teve um casamento ali né, entre paciente e profissional, e hoje ela está muito bem. Não estou dizendo para todo mundo te procurar, mas isso é possível. E como, porque às vezes a pessoa está lá sofrendo, ela não teve uma experiência boa com um profissional e ela acha que todo mundo é ruim. Talvez seja uma justificativa que ela esteja dando, se auto-sabotando. Como fazer isso? Quebrar, né, esse sentimento, essa experiência ruim. Sim. Profissionais e profissionais, Sim. né? Acho que em qualquer área a gente vai se deparar com essa questão, mas acho que o importante é dar uma nova chance, né? Porque vai ter um outro profissional. Às vezes a gente não vai se identificar por N fatores com um psicólogo, mas vai ter um que a gente vai se identificar e que a coisa vai dar certa, né? E outra, pode ser um outro fator também. Às vezes eu entro no processo terapêutico, mas no fundo eu não estou preparada. Entendi. E aí fica aquela sensação que é o profissional. E não né? tem nada a ver. Na verdade, sou eu que não estou preparada para aquele momento. Isso Entendi. também acontece muito. Outra coisa, a abordagem. Às vezes, a abordagem não caiu bem para aquela situação. Ou para o meu estilo, né? Ou para o meu jeitão de ser, né? Então, também tem São isso. vários fatores. Sim. Mas isso que você falou é bacana, de dar uma nova chance, se dar uma nova chance, né? E se dar uma nova chance, né? Eu acho que na vida a gente vai passar por vários processos de terapia, né? Claro, depende da abordagem. A gente tem a psicanálise que tem um processo muito mais extenso, né? As pessoas passam uma vida lá. Mas se a gente for falar das TCCs, da terapia do esquema, aí não, né? São processos que têm início, meio e fim. E você acaba voltando, às vezes, para fazer outro processo. De acordo com o seu né? momento. Sim. E tem paciente, uma coisa bem legal para falar, tem paciente, assim, que fica pulando de terapeuta. Também, o problema não é o terapeuta, é um padrão que ele não consegue vincular. Entendi. Né? Então, chega no momento, por exemplo, da mudança. Fez todo o processo, né, de se conhecer, de entender os seus funcionamentos. E aí chegou a hora do vamos ver, que é uma fase bem difícil da terapia, que é a mudança. Então, a gente tem que mudar esse Tem que padrão dar que você tem. passos. Sim, é para É isso o que movimento. chegou na terapia, Aham, né? Então, aham. se eu não mudo o comportamento, tudo que eu trabalhei ali na primeira fase cai por terra. Então, é muito importante mudar o comportamento. E chega nessa hora, o paciente fica muito resistente. Então, ele pula de terapeuta para não enfrentar essa fase. Então, N fatores, né? Maravilha. As suas considerações finais para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, sobre esse tema tão importante, tão necessário. Eu digo assim... posso olhar para lá agora? Aham. Tá. Acho que a minha recomendação aqui, né, com todo o meu coração, é siga a trilha do autoconhecimento. É uma ferramenta maravilhosa que vai ajudar muito a ter saúde mental. Seja solo, seja num processo de terapia, né, que de repente aí ficou animado para começar, mas se dê isso, né? Acho que é um autopresente. É um autocarinho que você Legal. faz, né? De se conhecer mesmo, né? Acho que isso empodera. É muito bonito ver uma pessoa com autoconhecimento, né? Mais dono de si, né? Falando com mais autoridade sobre os seus funcionamentos, né? Eu tenho um lado que explode, né? Ao invés de bater no peito e falar, eu sou assim. É muito bonito ver alguém com autoconhecimento. Uau. É isso. Muito obrigada. Foi De uma nada, honra, eu que mais uma agradeço. vez. Estamos encerrando aqui mais um Vida em Sintonia com a Vilma Napoli. Para a gente encerrar de vez, Vilma, suas redes sociais, seus contatos. Ok. Eu tenho um canal no YouTube que tem muito material para autoconhecimento, viu? Então, quem está na jornada solo aí, acessa lá e dá uma olhadinha. Tem um monte de vídeos lá que vai ajudar muito a conhecer esses padrões, tá?
E a agenda, né, novamente, aqui. Aonde que as pessoas encontram essa agenda, Vilma? No site da Sinopsis, que é a editora, tá? Ou então entre em contato com você, que Ou você entre em recomenda. contato, eu Tua recomendo. rede social? Meu Instagram, Vilma Napoli, Psi Vilma Napoli. Maravilha. Vou ficando por aqui, volto na semana que vem com mais um Vida em Sintonia. Fique com Deus.